Foi a palavra do Santo Evangelho. Tomando alguns pontos dessa primeira palavra, eu penso que nós pensássemos um pouquinho conversão, que aparece na primeira leitura, humildade. Aparece na segunda leitura. Conversão e humildade para crer no Senhor Jesus indireta do Evangelho. Seria bom nós partilharmos nesta manhã de domingo sobre a liturgia da alma. Conversão, humildade para crer no Senhor Jesus. Hoje nós estamos celebrando também o dia da vida. É um momento muito especial de reflexão textual e de uma grande pergunta que eu poderia fazer se a palavra de Deus tem mudado para mim. Se a palavra de Deus tem provocado a minha vida, se eu tenho sido identificado
e humildade para crer no Senhor Jesus. A primeira leitura é apontada para refletir sobre a conversão. Em qual perspectiva? Na perspectiva do profeta Ezequiel, capítulo 18 desse livro que nós acabamos de ler um trechinho. Se você tiver a oportunidade durante a semana, leia todo o capítulo 18, que é muito bonito. O povo está exilado, está mal, está triste, está reclamando de Deus e reclamando da vida. Só que o povo, eles começam a culpar quem? A culpar Deus pela situação deles e a culpar também os pais. Em questionamentos assim, nós estamos aqui pagando porque os nossos pais pecaram. O autor do livro, inspirado por Deus, ele vai trazer um ensinamento muito bonito, dizendo assim: não, existe uma responsabilidade pessoal. Às vezes estamos numa situação, não é porque nossos pais pecaram, não é porque nossos pais erraram, não é porque o outro errou. Eu estou nessa situação porque eu fiz esta opção. Responsabilidade pessoal diante de Deus. E aí na leitura de hoje há uma explicação muito interessante, dizendo assim: o justo, quando ele peca e erra por si mesmo. E ele morre por si mesmo, não é pelos outros. Então tomar cuidado. Nós somos justos, somos bons, mas nós podemos cair. E podemos também ficar no chão. Aí por outro lado diz assim: o ímpio, o pecador que se converte, também se converte porque ele assumiu querer se converter. Ou seja, essas duas partes da leitura traz a importância da conversão e a importância de uma responsabilidade pessoal. Eu posso até rezar pelo outro, eu até devo rezar pelo outro. Principalmente, quando é marido e mulher, é muito importante que um reze pelo outro. Mas você não pode se converter pelo outro. A conversão é algo pessoal. Eu abro um parênteses para contar um fato que me aconteceu ontem, mas que é muito interessante, porque os dois fatos foi assim: eu atendi uma pessoa, logo em seguida atendi essa outra pessoa com uma história assim completamente diferente. Primeiro, uma pessoa muito simples, revoltadíssima com Deus. Uma pessoa que disse abertamente: eu não quero Deus na minha vida. Eu não quero saber de Deus. Alguém que se fechou a Deus assim de uma forma que não dá para explicar. Logo em seguida, eu atendi um coronel da aeronáutica, doutor do ITA, uma fé extraordinária. Alguém que vai à missa todos os dias, lê a palavra, busca a Deus. Que grande mistério, não de Deus, mas que grande mistério do ser humano. Alguém que resolveu se fechar a Deus de uma tal forma, e alguém que resolveu se abrir a Deus de uma tal forma. Eu queria colocar esse exemplo para mostrar para vocês a responsabilidade pessoal. Ou seja, alguém que se fecha a Deus e alguém que se abre inteiramente a Deus. A outra coisa que nos ajuda e nos leva a crer no Senhor Jesus é, sem dúvida nenhuma, a humildade. O versículo 5 da segunda leitura, não sei se vocês ouviram bem, São Paulo falando à comunidade dos filipenses, ele vai dizer assim: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. E um pouquinho antes ele vai dizer assim:
não façam nada, absolutamente nada, por competição, mas faça tudo por amor ao próximo, sempre pensando que o próximo é mais importante do que você. E depois São Paulo descreve aquele hino bonito, o hino cristológico, falando assim: Deus que era Deus se fez homem. Não precisava, mas se fez homem, se fez humilde. Fez um pouco mais humilde, morreu na cruz, foi pregado na cruz. E na época de Jesus, ser pregado na cruz era ser considerado como alguém da pior espécie. Foi pregado na cruz. Então, o nosso modelo de humildade não é nenhuma pessoa humana. O nosso modelo de humildade é o próprio Jesus, sendo Deus se fez homem, assumiu a condição humana, serviu, amou, sempre se esforçou e fez o bem. Por isso, antes de mais nada, conversão, que significa o quê? Que significa abertura do coração. Cada pessoa se abre a Deus de uma forma completamente diferente. Ao mesmo tempo, ter um coração humilde para fazer o quê? Para crer no Senhor Jesus. E aí o Evangelho nos apresenta dois pontos interessantes. Alguém que disse para o pai que ia trabalhar na vinha, mas não foi. O outro que disse que não iria trabalhar na vinha, se arrependeu e foi. Alguém que se converteu, alguém que começou a abrir o coração para acreditar no Senhor Jesus. Aqui, aproveitando a acolhida dos membros da Mãe Rainha, o Evangelho apresenta para nós um sim e um não. Um sim dessa pessoa que quis buscar a Deus e um não da pessoa que se recusou a buscar a Deus. Eu coloco aqui esse sim bonito de Maria, que não foi um sim apenas num determinado momento da sua vida, mas foi um sim em toda a sua vida. E aí o grande convite para todos nós é que o nosso sim a Deus, ele precisa ser renovado. Sabe por quê? Na nossa vida vai acontecendo muita coisa que vai assim destruindo o homem, a mulher, exteriormente, situações, palavras, dificuldades, a própria doença, a própria idade avançada. Mas tem algo que não pode ser destruído, que é o homem e a mulher interior. O sim de Maria, ele foi conservado exatamente porque Maria tinha um interior muito renovado pela graça de Deus. E por isso ela conseguiu, eu não preciso nem citar aqui, né, alguns momentos da vida de Maria, quando ela via seu filho sofrer, Maria aos pés da cruz, quando as pessoas negavam Jesus, o exterior de Maria estava completamente desfigurado, também como do filho, mas o interior de Maria estava integrado. Então eu queria, para terminar, fazer esse grande convite para todos nós, que podem nos destruir com críticas, com situações que vêm de fora. Mas o interior precisa estar integrado. E a única pessoa que pode integrar o nosso interior é Deus. Então, se você não tem Deus na sua vida, se você não crê no Senhor Jesus para valer, de fato, você será destruído exteriormente e será destruído interiormente. Vamos rogar a Nossa Senhora que nos ajude, que interceda por nós e nos dê força e coragem na nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso